Movimento esticado em junção com as médias. O que é isso, pessoal? Muita gente, muitos investidores, principalmente os novos, não sabe o que é a palavra esticado no mercado, certo? Não sabe distinguir. Um exemplo claro disso, pessoal, é o módulo 2 que a gente estudou sobre pivô ou pullback, que fala um pouco de esticamento. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai abordar de uma maneira mais ampla, trabalhando num movimento de tendência. Entende? Então, pessoal, vamos lá. É de extrema importância entender o conceito de movimento esticado e todas as suas características. Neste cenário, muitos investidores de curto e longo prazo acabam tomando decisões equivocadas. Então, o movimento de esticado significa o quê? Cansaço de uma tendência. Beleza, pessoal? Então, o que a gente tem? Características a serem analisadas. Tamanho da primeira perna de impulso, afastamento das médias e observar o comportamento em outros tempos gráficos. Entendeu? Porque você tem que entender, pessoal, que um movimento esticado, ou até mesmo a primeira onda de impulsão onde o mercado já esticou, estopa muitas pessoas. Muita gente compra atrasado, não observa onde está a média, não observa o tanto por cento que já afastou. Entendeu, pessoal? O mercado, ele gira em ciclo, não é mesmo? Então, movimento estica, pessoal. As pessoas querem liquidar a posição, as pessoas querem sair. No momento em que você for comprar, quando o mercado já estiver naquele ponto acima, você vai comprar atrasado. Você vai ser estopado. Isso serve para operações de day trade, de position trade, de swing trade, de tudo. Entendeu? Tem que estar atento à situação, pessoal. Um exemplinho aqui do lado, gráfico de 1 hora. Sem média com média. Movimento já esticou. Olha onde estão as médias aqui, ó. Entendeu? Quais são as probabilidades, pessoal, dele continuar subindo, fazendo zigue-zagues ascendente, sendo que a média está aqui, ó, uma puta da distância para os preços. E aí? Como é que fica? Entendeu? Tem que compreender, pessoal, todo este contexto. Já pararam para perceber, para refletir o tanto de coisa, o tanto de assunto que a gente já analisou neste terceiro módulo, em conjuntura com o segundo e com o primeiro? Tudo isso eu tenho na cabeça, pessoal. Tudo isso eu aplico no day trade. Por isso que a minha taxa de acerto ela é alta. Só que, como eu falei para vocês no primeiro módulo, o meu trade system ele é um trade system de proteção. Ele é um trade system de proteção ao meu capital. Primeiro eu penso em me proteger. Depois eu penso em operar e ganhar dinheiro. Entenderam? Então vamos lá, vamos ver os exemplos aqui. Aqui eu tenho um gráfico de 15 minutos, gráfico de 1 hora e gráfico de 4 horas. Ambos nos mesmos ativos, certo? Neste primeiro gráfico, pessoal, de 15 minutos, a gente vê o mercado fazendo zigue-zagues descendentes, né? Topos e fundos descendentes, ó. Certo? Quando a gente passa para o gráfico de 1 hora, a gente tem o mesmo movimento, só que de forma acelerada, ó. Concorda comigo? E subindo mais o tempo gráfico, a gente vem por 4 horas, vendo o mercado numa pernada de correção. Pode ter certeza, pessoal, eu não quero criticar ninguém, não quero citar o nome de ninguém, mas tem pessoal de sala de corretora que manda a pessoa vender aqui assim, ó. Manda a pessoa vender aqui assim, ó, entendeu? E a pessoa que não tem conhecimento, ela acha que o mercado está com uma força que tende a continuar caindo. Só que não é assim, pessoal. Tudo tem um controle, tudo tem um fim, um descanso, não é mesmo? Se você está correndo, vamos supor que você faz caminhada todos os dias.
Vai fazer tua caminhada, tua corridinha, tua corrida. Você tá correndo, vai lá correndo 10, 20 minutinhos, você vai cansar. Nesse teu cansaço durante a tua corrida, você vai começar a caminhar de forma mais tranquila, de forma mais suave. E aí que o mercado começa a descansar também, pessoal. A lógica é a mesma. Entendeu? Você tem que entender. Isso daqui é muito importante. Eu recebo muitos e-mails. Ah, eu vendi esticado, eu comprei esticado. E aí que tá o problema, pessoal. Se não souber interpretar este cenário, é uma operação perdedora atrás da outra. Ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar visando o afastamento. O afastamento principal para mim é para média de 9 períodos. Então, coloca afastamento principal MM9. Beleza? Então vamos lá. O que a gente tem? O mercado. Então falamos de afastamento, tá, pessoal? Não de teste médio. O mercado esticou aqui, ó. Veio fazendo zigue-zagues ascendentes. Chegou neste ponto, pessoal. Você está vendo que a média de 9 já afastou? A média de 9 ela é aquela média, como eu expliquei para vocês. Ela é a minha média de proteção. Certo? Ela tem que seguir o preço de perto. Então, se o preço se afasta dela, ela vai correr atrás do preço. Como se, o que o mercado precisa fazer? Quando a média de 9 está longe, ela vai encontrar o preço para ter aquela correção no preço. Certo? Então o que a gente tem? Olha lá, olha a distância, pessoal. Vamos supor que a gente não tenha uma média de 50 nem uma média de 200 aqui. Que a gente só tem a média de 9 e a 20. Você vai pensar em comprar neste patamar. Você vai pensar em comprar neste patamar, pessoal, sabendo que a gente tem um afastamento considerável para a média de 9? Não vai, né? Primeiro, você não tem aonde. Vamos excluir essas médias aqui, ó. Vamos lá. Vamos excluir a média de 250. Vamos ficar só com a 9 e com a 20. Você não tem aonde, pessoal, colocar teu stop. Certo? Já, só lembrando, já a gente volta com a média de 50, porque a média de 50 também é importante para o afastamento. Certo? A média de 50 ela é aquela principal tendência do dia, como eu já expliquei também. Então, pessoal, o que acontece? Olha lá, você comprou, né? Mas já ainda está esticado. Entendeu? Então, o que o mercado faz? Veio se aproximar da média de 9 como forma de descanso, né? Como forma de respiro. Para ir, olha lá. Para ele ter forças para continuar o movimento de alta, não é mesmo? Certo? Então vamos lá. Vamos acompanhar tudo. Vai ficar chato? Vai ficar chato, mas é só assim, pessoal. Para vocês compreenderem o que eu quero dizer. Ó. Testou a média de 9. Testou de novo. Opa, barra positivo. Tá indo embora. Chegou aqui, pessoal. Já não está afastado? Olha lá. Já não está afastado? Na opinião de vocês? Você acha que o mercado ó, tem, depois que partiu da 9, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, já está na sexta vela que não testa a média de 9. Então o que o mercado precisa para ser saudável? O mercado precisa corrigir. Ele pode ir embora? Pode ir embora, que eu já vou explicar para vocês. O conceito de esticamento quando aparece a sequência de barras ignoradas no gráfico. Então o que o mercado faz? Ó? Opa, se aproximou barra de força, certo? Mais uma barra de força. Por quê? Porque esta formação aqui de barra de força ainda trouxe a 9 próximo, ó. Certo? Mas aqui eu não compraria. Pela distância que já está entre as duas 9, entre as duas médias, ó. Tanto média de 20 como de 9, apesar de estar ascendente. Porque eu sei que nos 5 minutos o mercado trabalha com pivôs e micro pivôs.
Então deixa o mercado se desenvolver. Olha lá. Lembra que eu falei para vocês. Eu já vou explicar esse contexto para vocês, esse cenário. Então, o que ele esperava? Que ele teria, né, dado as probabilidades do mercado, um novo descanso. Agora em cima da média de 9 períodos. Ó. Olha lá, chegou próximo. Já está fazendo o teste. Certo? Qual é o fator de convergência e divergência que a gente estudou, pessoal? Lembra? Olha lá. As médias vêm convergindo, divergindo, convergindo, convergindo, cada vez aumentando mais, ó. Concorda comigo? Então, o mercado nessas características testou a 9, continua subindo, certo? Continua subindo, mesmo com as médias aqui, a tendência é forte de alta. A tendência é forte de alta. O mercado vai. Agora, de novo, ó. Toma, quando ele toma a impulsão, ó, ele vem buscar a 9. Certo? Ó, ele veio buscar a 9, tomou a 9, foi impulsão, veio na 9 de novo. Tudo correção no preço praticamente, né? Olha lá, testou a 9 e agora? Agora ele consentiu fraqueza e continuar, pessoal. Por quê? Esse vácuo entre as duas já estava alto, já estava grande, entendeu? O mercado vem, agora 20 chegou. Entendeu? Agora a média de 20 chegou, mostrando o quê? Que o mercado está na média, não está afastado das médias. Beleza? E aí vai, briga e vai. Deixa ele dar uma nova impulsão, ó. Deixa ele dar uma nova impulsão. A cada impulsão que o mercado der, você vai ver um distanciamento dos preços para a média de 9. Média principal. Então você já sabe que ele vai ter que corrigir. Isso é conceito esticado, pessoal, para gráfico intraday. E esse exemplo, pessoal? O mercado estava trabalhando numa faixa de resistência, né? Uma faixona aqui de resistência. E ele consegue romper para baixo, pessoal. Falha da estrutura, ok? Então, neste rompimento para baixo, o mercado continua seguindo em queda. Ó. Opa. Só que, pessoal, olha a distância que o mercado tá para as médias de 9 períodos e para a média de 20 períodos. Vocês concordam comigo que continuar vendendo é achismo? Continuar vendendo pode ser achismo, pessoal, porque você não sabe se o mercado vai continuar caindo. Olha a rejeitada que ele já deu. Nisso você tem que ficar atento. O mercado já deu essa rejeitada, as médias estão esticadas. Pode continuar caindo? Pode, mas vender, você pode ter sorte de ganhar. Que nem eu falo, uma operação ruim sempre será uma operação ruim, não é mesmo? Você pode ganhar, mas é uma operação ruim. Então o mercado continua caindo, rejeitou, né? Só que eu não tinha vendido. Dentro do meu operacional não tinha vendido. E aí? E agora? Olha como o mercado começa a sentir que ele está esticado. Certo? Então o que ele faz? Ele começa a dar sinais que ele pretende vir até a média de 9, fazer uma correção, brigar, quiçá continuar caindo, ou até mesmo entrar volume comprador para seguir em alta, não é mesmo? Certo? Isso tudo aqui, pessoal, que eu tô falando, vai, olha, eu digo para vocês, 40% do stop que vocês tomam vai acabar. Se aprenderem a ler este cenário aqui, entender o que é um movimento esticado, o que não é um movimento esticado, perdeu o movimento, continuou indo, paciência, pessoal, mas se você entra, é achismo. Você conseguiu acertar, é achismo. Sorte, entendeu? Não tá no cenário. Já, porra, vendendo aqui, está vendendo no meio do movimento. O ideal só para vender aqui, venda na superação da barra de força, então. Né? Não espera mais uma vela aí para você vender, que daí você já pega a barra de força, toda a barra de força estica de média. Certo? Então você já vai pegar a barra esticada, pô, você vai pagar um stop aqui, ó, lá em cima de
700 pontos. O que o mercado faz? Se aproxima da 20, certo? Se aproxima da 20, começa a dar sinal de briga, ó. Ó, o que eu falei pra vocês? Se falhasse, ó. Olha lá. Tá vendo? Como ele virou legal? Aí o que acontece? Enquanto o mercado... A gente tá vendo o mercado aqui cortando a média pra cima e pra baixo, né? Estou vendo o mercado cortando as médias aqui pra cima e pra baixo, ó. Então, pessoal, enquanto o mercado não tomar uma distância da média e conseguir acelerar, a gente não tem movimento esticado. Entendeu? O que o mercado vai fazer aqui, quando ele está costurando média, é trabalhar com micros pivôs, ó. Entenderam? É pullback média. Subiu o pullback na média. Lembra que eu expliquei para vocês no primeiro módulo sobre pullback com injeção de médias? Conjunção de médias? Então, é basicamente isso. Continuando com os exemplos, beleza? Então vamos lá. Mais um exemplo. O mercado rompe para baixo, estoura a barra de força e faz o que? Segue em alta. Pessoal, seguiu em alta. Muitas pessoas, agora vocês vão anotar isso. O que é linha d'água, pessoal? Vamos lá. Linha d'água. Preço de fechamento do pregão anterior. Acredito que a maioria saiba isso. Só que o que acontece, pessoal? Nunca operar rompimentos de linha d'água com o movimento esticado, pessoal. Pelo amor de Deus, a maioria vem me mandar mensagem que tomou stop assim. Não entrem nessa furada. Vamos supor, isso daqui, ó. Isso daqui, vamos supor que seja uma linha d'água, certo? Aqui, ó. Vamos supor que aqui fosse uma linha d'água. Então, a maioria das pessoas que eu conheço que opera esse tipo de setup, que é bom quando não ocorre assim, pessoal. Pelo amor de Deus, o movimento estica parecendo um elástico, sabe? Estica, 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 rompe a linha d'água e a pessoa pega e faz a entrada de compra. Pessoal, a linha d'água, né, que é o preço de fechamento do pregão anterior, é um preço muito importante de memória para o mercado. Então, se rompe, vamos supor, se o mercado, os compradores conseguiram superar esse preço de fechamento, a gente sabe que os compradores estão com força. Só que não é só porque os compradores estão com força que você vai comprar no exato rompimento. Você tem que olhar da onde o movimento está partindo. Entendeu? Porque quando você entrar para comprar, você já vai entrar com o movimento esticado. E na hora que você compra, é a hora dos preços respirarem. É nisso que ocorre os stop, pessoal. Tem que ficar de olho em toda essa conjuntura. Ok? Então vamos supor, olha lá, você viu que o mercado deu essa pancada para cima, certo? Já afastou das médias. Então o que o mercado quer fazer? O mercado ele quer corrigir. O mercado ele tende a corrigir. Então o que você vai ficar esperto, pessoal? É nisso, ó. Veio buscar a 9, certo? Corrigiu, que era a linha d'água, né? Beleza? Corrigiu. Vamos acompanhar a evolução agora desses preços? O mercado vai embora, começa a testar a 9. Opa, vira. Virou uma distribuição aqui praticamente, ó. Certo? Virou. Nessa virada, pessoal, o que a gente vai ter? O mercado vem, ó. Já tomou distância da média de 9. Aqui eu não vendo. Ou eu teria vendido aqui,
pegado lá em cima o rompimento, por quê? Porque lá ele demonstra rejeição e resistência, certo? Ou mesmo teria vendido aqui, ó, o exato rompimento. Agora eu não vou segurar e vender aqui, né? Pô, você vai vender bem na hora que ele já tomou uma distânciazinha, que ele tende a fazer uma correção na média de 9, certo? Então vamos lá, o mercado veio, né? Tá caindo, beleza? Tudo que a gente já explicou. Barra de cotação altista, pessoal. Já estava afastado da 9. O ideal é o quê? Uma correção. O que o mercado faz? Veio buscar 9, sentiu a 9, rompeu a 9 e olha, pancada. Por quê? Mesmo rompendo a 9, encontrou lá a 20, ok? Então o mercado, pessoal, seguiu em queda, ó. Seguiu em queda, beleza? Lembra que aqui, ó, deixa eu voltar aqui para a barra negativa. Porque mesmo ele seguindo em queda, já veio o realinhamento das duas médias aqui, mas já esticou de novo. Entendeu? É uma questão de lógica, ó. Veio buscar de novo, próxima e para baixo. Chegando aqui, esticou de novo, ó. Tá vendo a distância, ó? Tudo isso eu fico de olho, pessoal. Tudo isso eu tô de olho o tempo todo, vidrado nisso. Não quero cair nessas armadilhas do mercado. Então ele vai, opa, barra de força. Rompeu as médias, trabalhando. Vamos ver se ele toma um distanciamento. Olha lá, pessoal. Sequência do quê? 1, 2, 3, são 4 velas positivas. Entendeu? Ficando o que? A média de 29 está aqui embaixo, de 20 está aqui embaixo. Então o que? Não é saudável uma correção? Para o movimento ganhar impulsão e ir embora? Essa é a lógica. Porém, pessoal, às vezes não pode acontecer. Essa correção não ocorre. E você fica com aquele sentimento. Poxa, esperei que estava esticado, o mercado continuou indo. Mas é isso entender, pessoal. Operar também é não operar. É preservar a capital. É melhor você esperar do que você entrar esticado no movimento e acabar tomando um stop de bobeira. Entende o que eu quero dizer? Então vamos ver. Só lembrando que eu não vi esse exemplo, pessoal. Eu tô patinando ele com vocês aqui. Beleza? Olha lá. Olha lá. Deixou uma chute star lá em cima. Deixou um doji. Veio aqui. Carregou até a média de 9 e rejeitou. Mas sentiu o quê? Sentiu que estava esticado. Sentiu que era necessário uma correção. Olha lá. Depois da correção, o que fez? Ganhou impulsão. Vai embora. Certo? Já virou de novo. Ó. E agora? Chegou aqui. Deixou, né? Um bottom tail. Que seja. Nível de suporte. Afastou da 9. 20. Meio que afastada, porém inclinada para cima. E aí, cai mais? Você não acha, na sua opinião, na sua concepção do que a gente já estudou, que o mercado está vindo de uma pernada de baixo, que ele tem que fazer isso para ganhar força e continuar indo? Essa não é a lógica, pessoal? Isso também, ó, vamos ver o que acontece. Olha lá. Bateu na 9, chutou até a 9, rejeitou e virou. Entenderam o que eu quero dizer? É simples você fazer uma leitura dessa? Ah, Bruno, mas tem lá, o gráfico tá parado e tal. Ao vivo é mais fácil ainda, pessoal. E ao vivo é mais fácil e mais prazeroso de você identificar o movimento, saber o que está acontecendo, entender a lógica por trás de tudo, entendeu? Não é só vender na sorte. E outro ponto importante. Vamos para nossa colinha de novo. Analisar por quê, pessoal? Analisar movimentos esticados no gráfico diário. Por quê? Vamos supor que eu estou operando dólar.
certo? Só que o gráfico do dólar no diário tá esticado. Vamos supor que o gráfico do dólar subiu demais, certo? Então, vamos colocar aqui, esse é o gráfico, vamos colocar Dolfoot, né, que ele é perpétuo, a gente consegue ver os movimentos. Gráfico diário. Vamos lá. Vamos pegar aqui, pessoal, ó. O gráfico diário, e aí a maior importância do trader que observa o macro como um todo, beleza? Então o que a gente tem? Olha lá, vocês concordam comigo? Deixa eu tirar aqui, que o gráfico diário do dólar está esticado. Ele esticou, né, aqui e corrigiu, esticou aqui e corrigiu. Vocês concordam comigo que aqui ele está esticado, ó? Que o último teste na média dele foi aqui. Então ele já está com o movimento esticado, aonde a compra aqui não é recomendada, certo? Porque pensa comigo, pessoal, toda vez que você realizar uma compra esticada, você já vai distinguir o que? Porra, onde que eu vou colocar o meu stop aqui, pessoal? Aonde você vai colocar os stop nesse ponto aqui? Aqui? Sabendo que você pode tomar uma violinada aqui já aí? Ou vir botar aqui embaixo da média de 9, pagando um stop gigante. Entendeu? Então, você tá vendo que o gráfico tá esticado, certo? Ó, deixa eu voltar mais uma vela. Tá mais bonito assim, não tá? Esticado. Então, o que você tem que se preparar, pessoal? Que num gráfico intradiário, seja ele de 5, 10, 15 minutos, o mercado para subir vai ser uma briga doida. Porque no gráfico diário está esticado, ele tem que corrigir para ganhar impulsão. Então, quando acontecer isso num gráfico diário, você pode esperar que num gráfico de 5 minutos será um dia difícil de operar. Entendeu? Não vai ser um dia fácil de pregão. Porque, pô, se está esticado, olha o que acontece. Fez isso. Certo? Fez isso. O que essa vela significa, pessoal? Leitura de vela. Não preciso nem olhar os 5 minutos para entender o que foi aqui. Certo? O mercado teve uma briga. Certo? Compradores jogaram para cima, vendedores devolveram para baixo. Está vendo que porque ele está esticado já teve um dia difícil, ó, que foi um dia de bate e volta. Foi um dia de bate e volta, ó, com a briga doida de compradores e vendedores, sabendo que o movimento estava esticado. Por quê? Porque ele tem que vir até a 9. Certo? Ele tem que vir até a 9 como forma de correção saudável. Então, beleza, esse pregão aqui, ó, teve volatilidade. Foi um pregão de briga, bateram lá, defenderam aqui. Aí a gente vem pro próximo pregão, tome. Uma pancada para baixo. Já tentaram jogar aqui para baixo, os compradores defenderam. Veio de novo. Entendeu? Hoje, aí o que acontece? Teve briga lá dos compradores, mas foi um dia de tendência de baixa. Ó. Olha o tamanho dessa barra aqui. Foi um dia perfeito para se operar. E tem vários dias assim, pessoal. Olha. 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 Todos são dias bons de operar. Ó. É só você olhar o gráfico. Entendeu? É só você olhar o gráfico. A gente vai continuar aqui, mas eu já explico. Já a gente volta aqui. Vamos ver aqui, ó, nesse inside bar. Barra de força. Com barra negativa. Aqui não foi um dia fácil de operar. Porque se ele deu uma barra de força, superando essa barra de força, com as médias inclinando para cima, o mercado ia trabalhar assim, né? Nos gráficos intradiários. Só que acontece, como a gente tem essa briga aqui, o mercado ficou 3 dias, ó, de forma difícil de operar. Entendeu? Não que não tenha sinal técnico, não tenha oportunidade. Tem oportunidade, mas é aquele dia sem tendência. É aquele dia que ele bate lá, volta, bate, volta, corrige, fica tipo um ping-pong. Sabe? Então, voltando ao nosso exemplo. Olha lá, defenderam, né? E agora? A defesa, a correção, ela veio de forma complexa. Ela veio com força. Entendeu?
Olha lá. Veio mais um pregão. Os vendedores tentaram de novo. Ó. Interprete o doji. Abriu aqui. Os vendedores tentaram de novo jogar para baixo. Os compradores defenderam. Entendeu? Em cima do que? Da média de 9. Isso é o conceito de você usar movimento esticado para operar gráfico intradiário, pessoal. Não tem erro, você sabe, eu mesmo sei. Pô, se eu estou olhando um gráfico diário lá do índice e tô vendo, pô, hoje está esticado esse movimento, vem dia corretivo. É o pior dia para você operar, que é o dia de correção. Entendeu? Que os dias de correção, o que você vê? Ah, dia de correção, dá para você operar a correção em dia de tendência. Dificilmente ele vai ser um dia de tendência perfeito. Porque a ponta vigente que está mandando na tendência principal, na tendência macro, eles vão ficar o dia inteiro tentando defender. E aí que mora o perigo. Entendeu? Vamos ver mais 2 dias. Olha lá. Já faz máxima, né? Mas com os vendedores brigando também, tentando jogar para baixo. Ó. Agora veio mais um dia. Vendedores já venceram a média de 9 agora, já fecharam abaixo o dia, ó. O gráfico diário. E entra comprador. Esse dia aqui que entrou comprador foi até um dia assim que rolou uma briga maior. Porque se você passar o mouse em cima, pessoal, são 39 pontos. É nada praticamente de oscilação, né? É difícil de oscilação. Porque se você pega uma barra dessa aqui, ó, são 60 pontos, o dobro de oscilação entre máximas e mínimas no dia, entendeu? E aí, o que acontece depois? Vendedor de novo. Tá vendo que a gente já pegou aqui 1, 2, 3, 4 dias. Esse aqui foi até melhorzinho, o dia que terminou positivo, mas são 3 dias, ó, são 4 dias difíceis e um mais ou menos. Aí um dia perfeito de tendência, ó. Com 70 pontos de oscilação. Entenderam a lógica? Se o cara que é grafista mesmo, raiz, o que ele interpretou aqui? Ele viu que o dólar vinha do movimento de alta, ele viu que o dólar estava corrigindo e ele viu na possibilidade do dólar romper, tanto para cima, tanto para baixo. A gente nunca sabe. Tem que seguir o movimento vigente, não é mesmo? Porque qual era a proposta? A proposta não é essa. Ó. Se ele está fazendo zigue-zague ascendente, não era fazer isso? Com a média de 20, do jeito que ela está aqui protegendo? Só que não. Como ele rompeu para baixo, a pessoa que está de olho em gráfico diário, ela já pegou o dia aqui inteiro, ó, praticamente daqui para cá. Ó. Ela sabe que ele rompeu. Que ele rompeu com força. Entendeu? Isso é a lógica, pessoal. Tem que tomar muito cuidado com isso. O gráfico diário vai te mostrar o que vai acontecer no gráfico intraday. Por isso tem que analisar. Beleza? Essa é a minha real proposta, pessoal. É cansativo o meu curso, é cansativo as minhas aulas, às vezes é até chata, mas é pro bem de todos. É explicar, ler o mercado, entendeu? Pô, não é difícil. É complexo, mas não é difícil. Beleza? Muito bem, depois de a gente ter visto o movimento esticado, pessoal, a gente vai trabalhar agora com suportes e resistências. Como marcar os pontos de maior relevância no gráfico. Suporte e resistência, pessoal, segundo a teoria de Down, eles servem para serem rompidos em movimentos de alta e rompidos em movimento de baixa, não é mesmo? Certo. Eu, basicamente, utilizo 3 gráficos, né? 60, 15 minutos e 5 minutos. 60, gráfico para os principais pontos de memória do mercado. 15 minutos, gráficos para refinar o nível de suporte e resistência. E 5 minutos, prazo operacional, para mim trabalhar em cima do que eu coletei nos 2 gráficos acima, entendeu? Nos 5 minutos, eu vou usufruir do que eu marquei no 15 no gráfico de 1 hora. Concordam comigo? Então, pessoal, só que primeiro, ó, vamos lá. Você tem que entender que um suporte e resistência, ele é uma faixa. Ele não é simplesmente marcou um suporte lá. Eu costumo marcar as faixas, pessoal. Entendeu? Ó, por exemplo, aqui, ó, em determinadas regiões do mercado,
Minhas marcações sobre os níveis de suporte e resistência são feitas sobre o corpo real e as sombras das velas. Entendeu? Então, pessoal, porque assim, às vezes vai ocorrer alguns rompimentos onde o mercado vai romper o corpo da vela e vai segurar no pavio, a sombra da vela. É impressionante, mas isso acontece muito. Entendeu? Então os principais pontos eu vou marcar no corpo real da vela. Entendeu? E eu sei que tem algumas pessoas que são meio críticas a isso, a você simplesmente usar a sombra para marcar. Então o que, que eu opto? Marcar o corpo real e sombra. Sem erro. Eu quero que o preço, quando vai romper um patamar, em uma determinada região, eu quero que ele rompa com convicção. Eu quero que ele mostre para mim que ele superou aquele nível. Entendeu? Outro ponto importante, pessoal, nas marcações de suporte e resistência. O que é um ponto de inflexão? Entendeu? Lembra que a gente acabou de olhar nos exemplos sobre movimento esticado? O que a gente acabou de olhar, pessoal? Não era questão do mercado vir esticado, certo? Que o mercado vinha esticado e consequentemente se afastava, iniciava um processo corretivo, certo? Esses processos corretivos, pessoal, são pontos de inflexão, são pontos de descanso do mercado. Não significa que ali é um potencial nível de suporte e resistência. Pessoal, eu não opero teste em suporte e resistência. Pô, vamos supor aqui, pessoal, vamos lá. Vamos trabalhar agora numa lógica, vamos lá, beleza. Se eu tenho aqui, vou marcar esse fundo, topo e fundo, lá eu costumo marcar os dois, né? Certo? Essa é a faixa, ó. E isso que você tem que trabalhar, certo? Resistência. E esse patamar aqui. Já eu explico o porquê desse patamar, beleza? Então vamos lá. O mercado está se desenvolvendo. Bateu lá, certo? Na resistência. Rejeitou. Aí, pessoal, beleza. Eu sei que tem muita gente que vai vender aqui achando que o mercado é obrigado a segurar naquele nível. Às vezes a pessoa, quem opera suporte e resistência, que é adepto a price action, né? Eu também gosto muito do price action, mas eu não opero suporte e resistência apenas pelo teste. Eu tenho que olhar o cenário, tenho que ver essa região de memória, ela mesmo forte, ó, essa é uma região forte, ó, fez duplo topo, veio testar aqui de novo, opa, que lindo, né? Sentiu, vendi, sentiu, beleza, e agora? Vai vender de novo? Quem garante que ele vai segurar aqui? E aí? Isso é mágico para adivinhar que ele vai segurar aqui? Não é, pessoal. Olha lá o que acontece. Senti de novo. Tome. E aí? Porque o que se passa muito na cabeça das pessoas é operar nível de suporte e resistência quando o mercado está vindo de tendência. Poxa vida, se eu tenho uma tendência de alta com o mercado fazendo topos e fundos ascendentes, superando os níveis de resistência. Se eu tenho ele fazendo isso, por que eu vou vender só porque eu bateu na resistência? Qual o sentido? Você está fugindo do cenário, você está fugindo do contexto de mercado. Entendeu? Isso é um fator determinante, pessoal, que muita gente não presta atenção. É por isso que toma stop. Pô, qual a necessidade de você respeitar a tendência primária do mercado? E o mercado volta para a faixa de dentro da briga. O que ele ocasionou? O que o mercado proporcionou aqui, pessoal? Um falso rompimento. Não foi um falso rompimento que veio buscar stop desse povo aqui que estavam vendido? Concordam comigo? Veio buscar stop desse povo que estava vendido. Aí ele faz o quê? Opa, chegou aqui. Nossa, agora tá interessante.
Porque afastou da 9, testou suporte. Testou essa faixa de suporte. Interessante, ó. E aí, vai segurar? Dá para comprar visando um retorno na média de 9, visando um retorno lá. Aqui tá condicionado. Eu não faço mais nada aqui. Entendeu? Eu sei que o mercado é dentro de uma região perigosa, que eu já vou explicar para vocês. Então, o que o mercado faz? Olha aí, pessoal. Quem comprou aqui visando aqui já foi estopado. Entendeu? Então, se você pagou para ver que porque era suporte, nossa, vai segurar? Não. Sabe por quê? Porque olha como esse suporte aqui já foi violado, ó. Caiu pra cá, entendeu? Quem diria pra você que o mercado ia segurar só porque ele veio aqui e segurou aqui? Só que você não consegue ler que o mercado fez uma correção complexa aqui para poder continuar o movimento vigente dele, ó. Tudo isso tem que ser interpretado, pessoal. Entendeu? E aí, o que o mercado faz? Volta a testar nível de suporte, a questão da polaridade, né? Rompeu o suporte, volta a testar como resistência, rompeu resistência, volta a testar como suporte. Volta para dentro da patamar de preço, olha lá. E agora? Olha lá, o suporte. Não significa mais nada, ó. Veio bater aqui de novo, ó. Olha lá. Olha agora, o que parecia ser importante aqui. Olha esse suportão aqui, eu vou até esticar ele, ó. O que o mercado fez aqui, pessoal? Simplesmente esnobou esses níveis de suporte e resistência. Ele não estava nem aí para os níveis de suporte e resistência. Se eu estou com forte movimento de queda aqui, ó, pô, as médias vêm caindo, forte movimento de queda, por que eu vou ficar enviesado com o suporte aqui? Se a memória do movimento ela é de baixo? Claramente isso tem que ser observado. Se não for observado, você não opera mais, né, pessoal? Beleza? Então, vamos voltar ao que a gente estava vendo antes. Existem, pessoal, vão existir pontos no mercado aonde serão pontos de memória, aonde o mercado começa a trabalhar nos extremos. Por exemplo, ele vai romper um nível de resistência, volta a estar como suporte e volta. Entre idas e vindas, o mercado vai deixar um vácuo. E é neste vácuo, pessoal, que a gente chama de região de pressão. Beleza? Região de pressão. O que a gente pode interpretar? Vácuo entre compradores e vendedores. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, pessoal, para marcar suporte e resistência, por favor, vocês têm que olhar o mapa. Eu chamo de mapa. Mapa gráfico como um todo. Não é ficar com isso aqui, ficar procurando pontinha aqui, pontinha aqui. Pelo amor de Deus, pessoal. Não é isso. Olhem o mapa, ó. Um baita movimento desses de alta, sem resistência para romper. Entendeu? Eu tô no dólar. Vamos pro índice, que o índice é mais rigoroso quanto a nível de suporte e resistência. Então vamos lá, ó. Tá vendo que eu tô olhando o mapa como um todo, ó? Ó. O que você consegue enxergar? Como eu tô vendo todo aonde teve região de briga, onde não teve região de briga, entendeu? Agora, o que é uma região de pressão, pessoal? Eu tô avistando uma daqui já, ó. Um gráfico de 5 minutos, tá? Um gráfico de 5 minutos, só pra gente apresentar. Ó, o mercado testou fundo aqui. Testou fundo aqui, agora testa esse fundo como
suporte. Então, eu tenho a formação aqui, pessoal, de uma região. Deixa eu colocar em vermelho. Eu tenho a formação aqui de uma região de pressão para os preços. E você tem que ficar muito atento a isso, pessoal. Porque geralmente eu marco ela num gráfico de 5 minutos. E se estiver no gráfico de 1 hora, fica até mais claro. Beleza? Mas olha como os preços, pessoal, respeitam esse patamar. Se eu marquei um fundo, certo? Que eu tenho um importante suporte, ele rompeu, mas ele vai voltar a esse suporte, que vai ficar servindo como resistência, polaridade. Você sabe que este vácuo, este intervalo, é uma baita de uma região. Por isso que eu chamo de região de pressão, certo? Ele vai tentar jogar para cima de novo, mas olha a briga, pessoal. Olha a briga dos preços neste patamar. Estão vendo? Como ele rejeitou completamente o movimento. Isso é importante. O que a gente faz? Vamos olhar essa formação num gráfico de 15 minutos. Estou num gráfico de 15 minutos, certo? Sem média móvel. Gráfico totalmente cru, certo? Para a gente analisar como um todo. Vamos lá, vamos montar isso comigo, beleza? Que eu tenho aqui, patamar de gap, certo? Então, pessoal, eu tenho aqui já suporte, serviu como suporte o gap, certo? Suporte, rompeu. Voltou a testar aqui como suporte, como resistência, suporte. Então, olhando assim, você já sabe que neste meio tem uma região zona de pressão aqui, pessoal, ó. Tá vendo que o mercado é um gráfico de 15 minutos, ele está completamente sem uma tendência definida aqui, ó. A gente claramente, você vê que tem uma resistência aqui em cima. E vê que tem um suporte aqui embaixo. Não é mesmo? Então o que você vê? O cenário identificado. E aqui dentro, pessoal, a região de pressão. Onde o mercado está batendo, está sentindo. Entendeu? É um ponto de, como se diz, um ponto de cataclismo para os preços. Ou um ponto de erosão para os preços. Não importa a palavra. O que importa é você souber analisar a região. Entendeu? Ó, veja esse outro exemplo, pessoal. Eu vou até traçar uma linha, ó. Suporte, voltou a testar como resistência, voltou a testar como resistência, ameaçou romper, não foi, rompeu. Suporte. E aqui rompeu. Beleza? Então a gente tem uma nova região de pressão aqui, pessoal, ó. Por quê? O que acontece? Quando você vai marcar ela, você já sabe que testou como suporte, testou como resistência, você já pode marcar. Testou como resistência, já pode marcar, entendeu? Aí você pega e marca, pessoal, ó. Vai alongando, o mercado rompeu, putz, será que não serve mais? Tá lá, ó. Entendeu? Entendeu a lógica, pessoal? Beleza. O que a gente vai fazer? Vamos voltar agora para a gente analisar o ponto de inflexão. Ponto de inflexão. Um movimento sempre terá seu processo corretivo como forma de descanso, não é mesmo? Entretanto, nem todo recuo será um ponto de memória para o mercado. E esses pullback em uma tendência definida são pontos de inflexão, pessoal. Não são pontos de memória. Entendeu? Não fique enviesado porque ele fez uma correção ali que você vai colocar duas linhas como suporte e resistência. Entendeu? Agora o que eu faço? Beleza, vamos esnobar. Vamos lá. Por exemplo aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma. Aqui mesmo, ó. O mercado está vindo em tendência de baixa. Tendência de alta, no caso, né? Isso daqui, pessoal, são pontos de inflexão, ó. Certo? Isso daqui são pontos de inflexão. O mercado vai começar a dar sinais de reversão. Vamos ver. Vamos lá, vamos supor que ele esteja revertendo. Certo? Esses pontos de inflexão
Quando o mercado rompeu, né? Deixa eu colocar em verdinho aqui, ó. Vamos supor que ele tenha rompido essa faixa para continuar em alta, certo? Aí ele entrou na tendência. Então, esses pontos de inflexão, pessoal, eles não vão ter tanta relevância, tanta força para segurar os preços na volta. Sabe por quê? Porque na volta dos preços, eu vou ter, por exemplo, umas médias móveis virando aqui, ó, que a cada teste nos pontos de inflexão serão pullback nas médias para continuar caindo. Entendeu? Então você tem que ficar atento, pessoal, a todo este contexto. Vamos ver exemplos aqui, claro, certo? Um gráfico de 5 minutos. Vamos lá. Por exemplo, você está vendo esse forte movimento de alta do mercado? Certo? Quando a gente olha para o lado esquerdo do gráfico, dando o mapa, o que a gente tinha? A gente não tinha um monte de ponto aqui importante que poderia ter segurado o preço aqui, certo? Ó. Só que o mercado, ele simplesmente, tendência forte de alta, rompeu tudo. Aí o que acontece? Quando o mercado tá para voltar, o movimento de baixa, quando o mercado tá para voltar, você viu que aqui ele chegou no topo, né? Ele marcou resistência, esse topo, começa a cair. Quando ele começa a cair, pessoal, deixa eu só colocar uma média aqui, ó. Vamos colocar uma média de 20 períodos, beleza? Quando o mercado começa a cair, a pessoa já tem no gráfico dela um ponto de suporte aqui e um ponto de resistência aqui, certo? Fora os que ela colocou aqui. A cada correçãozinha, ela tem um ponto de suporte marcado no gráfico dela. Só que, pessoal, se o mercado está caindo, quando ele chegar, isso aqui é um ponto de inflexão. Ó, ponto de inflexão. Se o mercado, quando o mercado chegar, pessoal, quando o mercado chegar nesses níveis, o que pode acontecer? Um novo ponto de inflexão do lado direito do gráfico. O que é o ponto de inflexão? É aquele ponto de inflexão que está seguindo o espelhamento dos preços. Entendeu? Não significa porque ele bateu aqui você tem que comprar, pessoal. Olha o comportamento da média. Veja qual é a memória que está vindo. Entendeu? Então aqui, deixa eu voltar. Só para vocês terem uma certeza. Eu vou voltar aqui o gráfico. Vamos supor lá que ó, o fulano marcou aqui que é um importante ponto de suporte que ele não pode vender. Entendeu? E o preço está vindo, bateu. Só que, pessoal, nessa questão do preço tá caindo, a média também tá caindo. Então, era normal que ele sinta os pontos de inflexão. Ele está em processo de simetria. Entendeu? Se ele subiu sem deixar muitas memórias aqui, ó, você tem que estar ciente que ele pode devolver tudo. Em processo de simetria. Segurou? Não segurou, pessoal. A média está caindo. Provavelmente, ó, deixa eu voltar. A média 9 devia estar por aqui, ó. Eu gosto muito dela. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Olha ela aqui, ó. Olha aí. Se eu... As duas não tenho? Não tenho. Mas de qualquer forma, pessoal, ia ser um movimento interessante para rompimento. Se rompeu, pô, você já pode estar visando aqui, ó. Aqui já é um suporte, ó. Aqui é um suporte, ó. Entendeu? E isso as pessoas não vê. As pessoas simplesmente só marcam, saem marcando tudo que é pra frente, ó. Entendeu? Isso é um fator que eu vou explicar lá na parte de gerenciamento, que eu vou falar um pouco sobre a teoria das cores, vocês vão entender bem o que eu estou querendo explicar. Mas outro ponto, pessoal. Vamos lá. Como eu faço as minhas marcações durante o pregão? Vamos encerrar um pregão aqui. Ó, o mercado encerrou, peguei um exemplo aleatório, né, pessoal? O mercado encerrou neste ponto. Gráfico de 15 minutos. Beleza? Então o que eu vou fazer? Opa,
Eu tenho um dia bem congestionado, tá bem complexo, né, pessoal? O que eu quero? Vou marcar essa máxima. Ó, tem um topinho aqui. E vou trabalhar sobre as sombras também, ó. Entendeu? O que eu vou fazer? Vou marcar essa mínima. Ó, que pega bem no corpo real dessas velas, ó. E também vou marcar essa sombra aqui, pessoal, ó. Alguma coisa de interessante tem aqui, não é mesmo? Para eles jogarem até aqui, ó. Certo? Vou encher de linha aqui dentro? De modo algum, pessoal. Só peguei o ponto de maior importância, porque se eu olhar para trás, ó, se eu puxar essa minha linha, tem aqui. Se eu puxar essa outra minha linha, tem aqui, ó. Entendeu? Por que eu vou encher de linha? Aí você poderia colocar uma linha de controle de preço, ó, para fechar a parte intermediária. Só que o que acontece? Como eu opero sobre as médias, eu não preciso dessas linhas no meu gráfico. Eu deixo elas em outra aba. Entendeu? Elas ficam lá, salvo meus estudos em outra aba, em outro layout. E no layout operacional, eu tô com as médias móveis. Entendeu? Agora, se você colocar média, mais suporte, você não vai fazer operação nenhuma. E quando fizer, faz errado. Simplicidade, pessoal. Simplicidade é o que eu prego aqui. Entendeu? Quero que as pessoas trabalhem sobre o mercado, entendendo o comportamento dele. Se eu tenho aqui, ó, por exemplo, ó, vamos lá, o ponto das regiões de pressão, né? Lembra que eu falei para vocês? Ó, vou deixar os exemplos bonitinho aqui para vocês, pessoal. Ó, eu até esqueci de mostrar antes, ó, os pontos de inflexão, ó, ponto de inflexão, ponto de inflexão, ponto de inflexão. Movimento forte, vai deixar vários pontos de inflexão. Você usa eles na sequência como teste da média, caso o mercado proporcione um movimento simétrico, espelhamento, ok? Isso tem que ficar claro, pessoal. Beleza? Outro ponto importante, estruturando a abertura do mercado. Como trabalhar sobre o cenário? Quando o mercado abre em gap, alguns investidores sentem dificuldades para interpretar o comportamento dos preços, certo? Então, pessoal, é assim. Quando o mercado abre em gap amplo de alta, gap excessivo ou gap excessivo de baixa, muitas pessoas, né, tem aquilo na cabeça, vamos fechar o gap. E não é assim. Se o mercado, pessoal, abriu num amplo gap, você sabe que tem uma força vigente ali, certo? Então, são fatores, pessoal, para ficarem de olho, entendeu? Porque existe assim 3 períodos. Quando o mercado abre em gap de alta, né? Tem a fronteira do gap agora, que ela vai servir como o quê? Suporte. Quando o mercado abre em gap de baixa, a fronteira do gap vai servir como resistência. Aí, a abertura sem gap é a abertura que eu gosto de operar, principalmente no índice. Por quê? Porque é a abertura... Vamos lá. Abertura sem gap. Melhor para operações no índice. Beleza, pessoal? Porque assim, abriu sem gap, eu sei que ele tende a continuar o movimento anterior. Mas um ponto que as pessoas não trabalham é interpretar o gráfico. Muitas pessoas não conseguem interpretar, pessoal. Pô, do modo que ele terminou o pregão anterior, você consegue entender o que ele pretende fazer no pregão seguinte. Mas, claro, você não consegue prever o gap. Que é difícil. É difícil. Quer ver, por exemplo, pessoal? Ó, vamos lá. Se o mercado... Eu chamo de rompimento de abertura. O que é o rompimento de abertura? Vocês lembram que até no livro MOL eu falo sobre as Power Box, né? Que são as barras no gap. Que todo gap teve negociação. Então, pessoal, se o mercado termina o pregão congestionado, com velas de dúvida, vela de rejeição para cá e para lá,
o pregão seguinte, ele tende a abrir rompendo essa faixa. Entendeu? Como o mercado encerrou trabalhando neste patamar, no pregão seguinte ele quer continuar, né? Rompeu aquela faixa. Entendeu? Então o que você faz? Você tá lá, vamos achar um exemplo aqui. Vamos analisar esse exemplo, pessoal. Olha o mercado, como ele encerra o pregão, como se fosse um rompimento de congestão estreita aqui, tá vendo? Ó? Ou até mesmo, né? De uma forma mais simplista que as pessoas conhecem, o Power Breakout. Beleza? Mas então, o que o mercado faz? Ele encerra o pregão ameaçando romper para baixo. Certo? Terminou assim. As médias ascendentes. Ele ameaçando um movimento baixista. Mas o que acontece na sequência? No pregão seguinte, pessoal, ele abre rompendo para cima. Entendeu? Ele deu sequência a este rompimento. Ele ameaçou romper para baixo e rompeu para cima. Então significa o quê? Que isso aqui foi apenas um falso rompimento para continuar em alta. Olha o que o mercado faz. Ó. Tá vendo? Ele só enganou, chutado para baixo aqui como um falso rompimento. O pregão seguinte já bateram na alta para continuar o movimento de alta. Ok? Então isso serve tanto para operações vendedoras como compradoras, pessoal. Vocês têm que analisar como o mercado terminou. Geralmente, às vezes, né, o mercado termina fazendo uma bandeira, o mercado termina de forma congestionada, consolidada. Tudo isso, pessoal, tem que ser analisado. Beleza? Tem que ser muito bem observado. Vamos olhar esse exemplo aqui. O mercado tinha o que, pessoal? Você vê que ele encerrou o pregão como se fosse um triângulo simétrico, né? Com a média de 50 dando suporte, servindo como resistência ou como suporte na operação. Ok? Dando suporte na operação. Ele encerra como se fosse um triângulo simétrico e quisesse continuar o movimento de baixa. Olha como ele abre, pessoal, no pregão seguinte. Olha como ele abre rompendo essa fronteira, certo? Como ele abre rompendo essa fronteira, confirmando o cenário, a estrutura formada no pregão anterior. Agora, se consequentemente ele abrir em gap de alta indo para cima, a gente pode chamar do quê? De uma falha de estrutura, não é mesmo? É uma falha de estrutura. É o mercado rejeitando a continuação de baixa. Mas aqui não, o que ele fez? Ele respeitou, ó. Aqui particularmente ele respeitou o movimento do cenário anterior. Mas aí, pessoal, outro ponto importante. Quando o mercado abrir em gap, vamos para o gráfico, que eu gosto de analisar gráfico. Vamos achar um gap amplo aqui. Abriu em gap. Certo? Um amplo gap de baixa. O que você tem que analisar, pessoal? Primeiro, tá esticado, certo? Tá muito esticado, ó. Então, pessoal, dificilmente eu já vou vender isso aqui. Presta atenção, vocês já viram direto, vocês verem eu colocando nas minhas análises que eu não vendo neste cenário. Quando abrir em gap, você sempre vai aguardar o preço retornar para a média de 9 períodos. Ok? Sempre vai aguardar. Por que eu peguei esse exemplo? Porque ele seguiu embaixo. Certo? Só que eu mesmo ele seguindo embaixo, você está vendo força neste movimento aqui de queda? Não tem força nenhuma, pessoal. O mercado vem buscar 9, vai tentar ir para baixo de novo, aí fica brigando, ó. Entendeu? Por que o mercado está brigando desse jeito? O mesmo exemplo, pessoal. Por que o mercado está brigando? Vou colocar aqui para vocês, ó, o gráfico de 15 minutos.
Estão vendo que o gráfico de 15 minutos ele também está esticado? Então, pessoal, quando o mercado está esticado, mas quer continuar em baixa, vai acontecer isso daqui, ó. Vai ficar essa coisa horrorosa no gráfico, ó, cheia de sinais, finge que vai e não vai. A média de 9 ela tende a conduzir, mas para você identificar pontos de entrada, pessoal, fica muito difícil. Entendeu? 2 pontos importantes que eu falei para vocês lá, hein? Retornem. Vou analisar se o gráfico se o gráfico diário está esticado para intraday. E agora? Abrir um amplo gap de baixa. Se não conseguir corrigir de uma maneira mais complexa, vai ficar assim, ó, martelando. Entendeu? Isso que eu quero dizer. Não é fácil, pessoal. Você tem que aprender a ler isso antes de sair operando. Talvez pelo 15 minutos tenha dado uma oportunidade aqui, tenha dado uma oportunidade nessa barra elefante, ó, entendeu? Mas você vê que tá complexo, ó. Não tá fácil. Ó, olha o jeito que ficou o gráfico de 5 minutos. Como é que você vai identificar um ponto? Um ponto técnico. Como é que você vai identificar um evento técnico aqui, pessoal? Não tem como, né? Beleza? Tem que ficar atento a isso. Agora, pessoal, você pega o segundo evento que eu chamo de primeiro movimento, né? O que acontece? Tem a fronteira do gap. O mercado vai realizar o teste nessa fronteira do gap para continuar o movimento vigente. Isso acontece muito, pessoal. É muito importante, tanto para gaps de baixa como para gaps de alta. Entendeu? Tem que sempre ficar de olho nisso. De extrema importância. Olha lá, olha esse exemplo. Observe comigo. O mercado, o que ele faz? Abre em gap de alta, volta a corrigir, vem testar o que, pessoal? A fronteira do gap e vai embora. Eu tinha comprado aqui, ó. Era um ponto de compra meu. Era um ponto de compra meu. E agora, o que você faz? O que você pode usar como alvo? Price Action, Fibonacci ou, um ponto importante, o gap de medida. O que é o gap de medida? É você usar aonde ele, né, aonde foi a abertura, formando o gap. E você vai pegar essa amplitude. Deixa eu pegar uma outra ferramenta aqui. Ó, você pega essa amplitude e projeta ela para cima, ó. Que a gente chama do que? De gap de medida. É ele refletir esse movimento do gap. Quando o que, pessoal? Quando ele segue a lógica do movimento, ó. Entendeu? Você aplica o gap de medida. Você vai usar a medição do gap como alvo para sua eventual operação. Certo? Então vamos anotar a nossa colinha, ó. Gap de medida. Utilizar a proporção do gap como alvo. Beleza? Vamos ver aqui de novo. Outro ponto importante a ser analisado, pessoal. Presta bem atenção aonde está as médias no gap. Entendeu? Veja certinho como está essas... Por quê, pessoal? Sempre que houver uma correção, seja no movimento de alta ou no movimento de baixa, o primeiro teste a ser feito é na média de 9 períodos, pessoal. E aí, que eu não sei se eu comentei, quando a gente trabalha a abertura do mercado, minhas referências são a VWAP e a média de 9 períodos. Porque elas vão estar próximas do preço. Elas vão conduzir o movimento na primeira hora de pregão. Entendeu? Você tem que estar atento a isso. E não simplesmente, às vezes, você vai achar que uma média de 20 está afastada. Você lembra, pessoal, que antes das 10h30, antes das 10h45, a média de 20 ela está refazendo todo o cálculo dela.
Por isso que às vezes ela quebra. Ela vai fazer o chapéuzinho. Quando dá 10h40 da manhã. Deixa eu achar um gap amp e explicar para vocês. Ó, por exemplo, pessoal, a gente tem essa abertura em gap de alta. Concordam comigo? Abriu em gap de alta, corrigiu, veio buscar a média de 20, certo? E o mercado está evoluindo. Só que a média de 20, olha como ela está distante para o preço, certo? Aí o que acontece, pessoal? Quando o mercado, geralmente, por que você acha que a média de 20, pessoal, ela quebra depois das 10h30, 10h40? Porque o mercado já abriu o mercado à vista, já abriu o mercado, muitas vezes abriu o mercado americano, e o mercado vai tomar uma tendência. O nosso índice vai querer se desenvolver para alguma direção, e é ali que a média começa a ser quebrada. Entendeu? Como é que ela faz o recálculo e ela começa a seguir a direção vigente. Entendeu, pessoal? É a mesma coisa se a gente falar sobre afastamento da média de novo. Por que você acha que quando os preços afastam da média de 20, ele quer retornar? Porque se a média de 20, pessoal, ela é 20 períodos, acho que eu já comentei isso no primeiro módulo. Se ela é 20 períodos, o mercado não quer se afastar dessa média. Se eu tenho uma média de 20 períodos para trás de fechamentos, que ela é calculada, então ali tem uma memória importante. Os players querem se manter nessa região. Então por isso que a gente tem esse retorno na média. Só que as pessoas simplesmente não enxergam isso, elas só querem ver o preço descendo na média. Entendeu? E agora? Aqui já são 10h35, a gente tem um movimento de alta. Comecem a observar o posicionamento da média de 20 períodos. Quebrou, ó. Tô vendo que ela fez um chapéu aqui? Tá vendo que ela fez? Ela quebrou, ó. Dificilmente faz um movimento desse em dias normal, quando ela tá normal assim, entendeu? Ela quebrou e refez todo o cálculo dela. Pra ela poder seguir a memória compradora que tá permanecendo neste determinado período. Beleza? Então isso eu quero que vocês entendam, pessoal. É essa lógica, entendeu? Trabalhar no cenário de abertura. Então vai fazer o que? Abriu em gap de baixa, você vai esperar o preço chegar na 9. Só que se o preço chegar na 9, o que você vai olhar? Se o mercado está esticado. Porque você vai ter a VWAP te apoiando. Só que se abriu em gap de baixa, espera chegar na 9 no 5, olha o distanciamento das médias para o gráfico de 15 e para o gráfico de 60. Eles são os gráficos principais para o intradiário. Entendeu? Lembre-se de tudo que eu passei, pessoal. Mesma coisa do anterior. O mercado tá com média no gráfico de 60 que pode travar o preço. Então você evita entrar no 5. Trabalhe essa lógica, entendeu? Junta esses fatores a teu favor. Pegue tudo que eu falei e anote, pessoal. Entendeu? Anote bem, estudem bem, que dá, vocês sabem ali como é que é a interpretação. É complexa, mas se estudar fica na cabeça. Comigo é assim. Como eu tenho na cabeça como funciona a junção das médias, o que cada média era em um determinado tempo gráfico, tudo isso na minha cabeça. Então eu tô nos 5 minutos, eu tô vendo 5 minutos, eu falo, eu não vou operar porque eu acho que vai ter uma média ali e tal. Tá na minha cabeça, entendeu? Mas não é uma coisa que se desenvolve de um dia para o outro. Que eu venho martelando no curso inteiro falando isso, não é mesmo? Mas basicamente, pessoal, o que eu tenho para passar sobre este módulo é isso. Eu não quero forçar muito, porque teria mais, explicar mais coisas, só que vai ficar um curso com muita informação, pessoal. Então não compensa, tem que ir de forma gradual, beleza? Mas é isso daí, a gente se encontra no próximo módulo.